Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós até agora estávamos vendo a questão das mulheres, a gente estudou um pouco a questão também das pandemias, falamos um pouco da gripe espanhola. Durante a gripe espanhola, que foi mais ou menos há 100 anos, que também foi uma epidemia, enfim, mundial, que abalou bastante, morreram muitas pessoas, ah, existia uma coisa que estava acontecendo naquele momento, que vocês devem ter estudado, vocês devem ter feito a primeira atividade, que era o quê? Que era tchan, a Primeira Guerra Mundial, né? Por que que era a primeira? Primeiro, acho que é importante falar assim, né? Não é porque primeira. Na verdade, quem estava vivenciando aquilo há 100 anos atrás não falava em primeira, falava de Grande Guerra porque não tinha como ele saber que teria uma nova guerra mundial depois. Então ninguém chamava de primeira, todo mundo achava que era apenas uma guerra que estava acontecendo naquele momento. Guerras na história da humanidade sempre aconteceram, isso não foi uma novidade de 1914 ou do século XX. Sempre teve guerras em diversas regiões do mundo. Normalmente, o que aconteciam? As guerras tinham, evidentemente, os soldadinhos, né, de um lado e de outro. E o que acontecia normalmente? A briga era basicamente um homem a homem, né, guerreiro contra guerreiro. E normalmente o que acontecia? Disputavam o mesmo território, né? Ou seja, eles brigavam, os exércitos brigavam pelo território que eles estavam disputando naquele momento. E a Europa, em 1914, há mais ou menos 100 anos atrás, ela era um pouco diferente, tá? A gente não tinha a Rússia, a gente tinha o Império Russo. Aqui onde diz o Império Otomano era onde hoje é a Turquia. A Alemanha era bem maior do que ela é hoje e aqui existia o grande Império Austro-Húngaro, que era bastante importante. Inglaterra, França, Espanha e Portugal eram mais ou menos iguais. Mas nessa disputa toda, eles estavam disputando o território da Europa? Também, um pouquinho também, mas sobretudo, o que eles estavam disputando? Tchanã! Eles estavam disputando a África, que era uma coisa bem diferente. Era um continente inteiro que, diferente das guerras de antigamente, que, sei lá, os vermelhinhos lutavam contra os brancos e vinham lá e tentavam disputar o território ou vermelho ou branco, na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra, se começou a disputar não o terreno onde estava sendo feita a guerra, mas outros terrenos, o imperialismo, ou seja, onde França, Alemanha e Inglaterra tinham as suas seus domínios, suas colônias. Então, na verdade, por isso que a Primeira Guerra, o grande território que ela disputava, não era dentro da Europa, e sim fora da Europa, que era a África, que era naquele momento o continente que mais dava eh, condições, enfim, suprimentos para as indústrias que tinham naquela região. Basicamente, para falar rapidamente, assim, eh, a Europa se uniu em dois grandes blocos, a Tríplice Aliança, que é os verdinhos aqui, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E a Tríplice Entente, que foi Inglaterra, França e o Império Russo. O Império Russo que tinha um rei, um czar. Eles se enfrentaram e fizeram várias disputas naquele momento. Como eles tinham também o enfrentamento homem a homem também era importante, exército contra exército. Só que qual era a grande diferença desses soldados aqui, que são, por exemplo, da Idade Média? A grande diferença é que eles tinham armas de pólvora, armas que podiam matar as pessoas de distância. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam recrutar gente. Esse aqui é um cartaz, um, uma reprodução de um cartaz da época do exército inglês que chama para as pessoas se alistarem. Veja um monte de soldados dentro de um vagão de trem e as pessoas se despedindo bem felizes da vida porque estavam indo para a guerra. E esse é outro cartaz também que chama as pessoas para ir para a guerra. Então, enquanto tem lá os lutadores lá em cima, os soldados, o pessoal aqui de baixo está garantindo que eles possam produzir, enfim, mandar coisas para os soldados. E tem aqui esse cara aqui que está olhando de longe, que está bem mais vestido, que é o cara que está realmente ganhando com a guerra, que não está nem aí e que não foi para um lugar nem para o outro, nem trabalhou
nem lutou na guerra. Mas por que eles faziam isso? Porque eles precisavam atirar nas pessoas de longe, e não precisavam tanto brigar individualmente. Então, uma das coisas que ficou muito comum na Primeira Guerra foi isso aqui, ó. Isso aqui são as famosas trincheiras. O que são as trincheiras? São grandes buracos na terra que eles faziam, que eles construíram. Então, nos momentos que eles faziam um enfrentamento na Europa, né, principalmente aqui entre a Alemanha e a França, então eles faziam essas trincheiras, né, que eram grandes buracos onde ficavam os soldados ficavam ali, eles ficavam um atirando no outro, e durante boa parte da guerra, a guerra foi isso, foi dentro das trincheiras, eles esperando então para atirar e para matar o soldado inimigo. Às vezes, sim, eles saíam das trincheiras e tentavam atacar os inimigos, sim, eles tentavam fazer isso, mas às vezes, como muitos morriam, eles acabavam voltando e ficava nisso, ficava nesse enfrentamento nas trincheiras. Porém, a Primeira Guerra também tem uma grande novidade, porque ela começa a ter coisas diferentes. Uma delas é o avião. Claro que não é um avião como a gente conhece hoje, aqueles jatos, enfim, que voam muito alto e voam muito rápido e que atiram um monte de bombas. Esses aviões, voavam mais baixinho e eles também atiravam bombas, só que a diferença é que eles atiravam bomba de como? Com metralhadoras, que às vezes tinham na frente do avião, ou diretamente eles pegavam uma bomba, chegavam lá, como se isso aqui fosse uma bomba, e soltavam pela janela não, nem tinha janela, eles simplesmente botavam a mão para fora e atiravam ali e caía e fazia um grande desastre. Com isso, começou a morrer muita gente, mesmo nas trincheiras, enfim, em vários lugares. O que eles precisavam fazer? Eles precisavam continuar em guerra e precisavam continuar alimentando seus soldados. O resultado dessa guerra foi que teve muitas mortes. Esse aqui também é uma cena da trincheira com vários cadáveres, enfim, esqueletos, no caso, ossos, no caso, de pessoas que morreram. Então, esse é um rápido panorama assim da Primeira Guerra. É importante lembrar que a guerra ela estava acontecendo na Europa, mas ela disputava territórios de fora, ela, sobretudo da África, e a América nesse caso já não estava mais. A América já era praticamente toda independente, então não estava em disputa. Por isso que Europa, aliás, desculpa, Espanha e Portugal ficaram meio de neutros na guerra, um pouco observando, porque eles não tinham grandes colônias a disputar, como era o caso da Alemanha, da Inglaterra, da Rússia e tal. O que acontece no meio da guerra? Acontece o seguinte: com as grandes mortes que estava tendo, a Rússia tem uma revolução interna. A Rússia acaba tirando o rei, acaba matando o rei e acaba dando posse para os bolcheviques, que eram, depois eles vão se chamar comunistas. Eles vão defender o comunismo e vão fazer então a paz com a Alemanha e vão romper com a Inglaterra e com a França, e com isso a Inglaterra e a França ficaram sem o seu principal aliado político, que era o Império Russo. Né? E aí que acontece? Vai entrar em cena os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai lutar do lado da França e da Inglaterra e vai ser uma grande e importante ajuda e vai começar a mudar. Bom, esse é um apanhado geral, assim, não que vou ficar falando muito mais, mas só para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo, de como era a Primeira Guerra. E no arquivo que eu mandei para vocês tem alguns sites, algumas referências interessantes, alguns filmes também. Tem o filme que disputou o Oscar, que foi em 1917, que fala justamente sobre a luta nas trincheiras. E, e tem um site que está lá, que é do Estadão, que tem do Estado de São Paulo, que tem uma série de fotos, imagens e textos, enfim, para falar um pouco sobre a Primeira Guerra. A ideia é, se vocês puderem dar uma olhada, deem essa olhada lá, tá? Qual é a atividade concreta para vocês? A atividade, tchananã, é fazer uma maquete, tá? O que é uma maquete? Vocês mais ou menos já sabem, é reproduzir a guerra de alguma forma. Vocês podem usar a inteligência de vocês, a criatividade para fazer. Precisa comprar alguma coisa? Não, porque a ideia não é sair de casa. A ideia é que vocês podem usar qualquer material reciclado, tá? Por exemplo, isso aqui é uma bandejinha de isopor, tem vários tipos de bandejinha de isopor, que veio alguma coisa dentro, acho que era um legume, alguma coisa. Vocês podem usar isso. Aliás, esse é um tamanho bem bom para se fazer maquete. A ideia é que vocês façam maquete
não maior do que uma caixa de sapato, tá? Então, não muito maior que isso. E vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer uma trincheira, vocês podem fazer os soldados da época. Lá nesse site do estado que eu falei, tem inclusive as roupas do pessoal, dos soldados, enfim, de cada país, vocês podem escolher. Esse avião aqui que eu mostrei para vocês, super bem feito aqui. Agora ele sumiu. Ah, agora ele voltou. É mais ou menos assim que eram os aviões, né? Eles tinham duas asas, enfim, eles tinham hélices. Vocês também podem fazer um avião, vocês podem fazer, enfim, tanques de guerra, vocês podem usar a imaginação e podem colocar uma família para ajudar também. Não precisa ser só vocês fazendo. O que eu quero é que vocês trabalhem e façam isso. Façam no tempo de vocês, não precisa correr, não precisa enlouquecer. Façam dentro do tempo de vocês, tá? Qualquer dúvida, tem no WhatsApp, que está junto com o arquivo, podem me consultar à vontade, tá? E era isso, espero que tenha dado um bom panorama inicial e vocês tenham gostado. Isso aí, tchau.